Pessoal, hoje todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo gremista, eu acho que recebeu como uma bomba a notícia da desistência do Marcelo, que já era tido como o presidente certo do Grêmio, né? Aclamado do próprio conselho, provavelmente. Provavelmente. E aí já começa a entrar o assunto aqui. Mas com certeza pelo sócio, né? Nas ruas, com certeza era praticamente uma unanimidade que ia só cumprir um rito, né? Ali processual, né? Um rito das eleições e tal, mas seria o presidente e ele, por vontade própria, está desistindo do pleito. Bagunçou, né? Bagunçou o cenário, bagunçou o tabuleiro. O Calef, que era o grande candidato, o favorito antes do Marcelo entrar em cena, chegou a retirar sua candidatura. Não sei se agora volta, mas enfim, isso é um assunto talvez para depois. A gente vai tentar entender ainda o que vai acontecer a partir de agora. Mas assim, o fato é que a gente fica tentando entender, né? Porque o Marcelo desistiu. Cara, era o sonho dele. Ele mesmo dizia a todo momento, é meu sonho, não sei o quê. Ele tava com a faca e o queijo na mão e do nada ele desiste. Cara, vamos lá. Eu acho que são três motivos centrais, na minha opinião, a minha leitura. Não é informação, não é nada, né, nada concreto, digamos assim, mas na minha leitura, três motivos centrais fizeram com que ele desistisse. O primeiro é o mais óbvio, tá? E talvez um vídeo mais fácil seria fazer explorando só esse ponto, que eu não sei se responde a 30% da decisão dele, 99%, pode ser que majoritariamente foi isso, e o resto é adereço, né, ou mal e mal entra na conta. Eu apostaria que a politicagem, sim, foi um fator muito importante na decisão dele. Ele deve ter visto coisas, se deparado com situações, se metido em discussões, nariz torcido daqui, em diz que dali, em alguém querer que ele prometesse cargos, ou teria algum tipo de retaliação, ou aquilo ali do conselho, da chapa do conselho, né, os nomes que o presidente Guerra indicou, aí outro ex-presidente queria indicar, não sei, né, talvez tenham coisas ali por trás da toda a história da política do Grêmio, que daí quando vira a curva para sujeira, para os interesses pessoais ou do movimento político acima do clube, aí já vira politicagem, né? Esse aspecto, sem dúvidas, deve ter colaborado em muito para ele ter desistido, porque nas falas dele, ali eu ouvi alguns cortes, alguns trechos da fala dele, fica claro que ele fala, né? Tipo, cara, aí o cara fala uma coisa, aí já acusa um cara de outra, aí também entra um pouco da repercussão das redes sociais e não sei o quê, e isso também tem a ver com uma politicagem de bastidores, que às vezes a coisa não é tão limpa. Às vezes, cara, dava a impressão até que ele não podia ser tão claro, que ele não podia ser tão transparente. Parece que tinha algumas coisas incomodando ele ali, que ele falou assim, mas deixa assim, né? Ele entrava num assunto aqui, daqui a pouco ele, isso pra mim é politicagem. Isso para mim tinha ali movimentos, costuras, papinhos e tal que cruzaram algumas linhas e isso deixou ele muito desgostoso, tá? Esse é o primeiro ponto, cara. O segundo ponto, aí começa a ficar a camada mais difícil do vídeo, a camada mais, assim, menos óbvia, né? Porque, cara, a primeira parte está posta, é o que está todo mundo dizendo, e eu concordo, inclusive. A segunda parte daí é uma leitura minha. Na verdade, os outros dois motivos dizem muito mais respeito, talvez, ao Marcelo do que ao Grêmio, à política do Grêmio, aos agentes internos do clube. Eu acho que o motivo é o seguinte, cara. O Marcelo não sabia onde ele estava se metendo. E aqui eu não estou falando só da politicagem, tá? Talvez ele tenha tentado contratar o Roger Guedes ali emprestando dinheiro para a direção e tenha achado que não, com dinheiro resolvo. Aí foi lá, opa, não resolveu. Aí tentou outro movimento aqui, se debateu em alguma coisa, se deparou com alguma outra situação, e aí daqui a pouco viu uma barreira aqui, daqui a pouco viu o tamanho do pepino que vai ser o Grêmio com esse time fraco que ele vai herdar, né, a base que ele vai herdar, e daqui a pouco uma outra situação, e daqui a pouco outra que, cara, pela primeira vez na história, talvez, do Grêmio e de clubes brasileiros, a gente teve quase um presidente em exercício. Sem estar presidente em exercício, né? Ele já tinha algumas canetas na mão, ele já tinha algumas... ele já tinha algum dedo no pulso, ele já tinha algumas situações debaixo do guarda-chuva dele, monitorando, ou sei lá o quê. Mesmo sem ser presidente,
ele já conseguiu ter alguns gostinhos da presidência sem ser presidente, cara. Então, talvez ele tenha entendido que seria mais difícil do que ele pensava antes de assumir. Eu tô falando aqui do caso Roger Guedes, mas pode ter várias outras nuances, sabe? Então, assim, eu acho que ele não sabia ele não entendia o tamanho da bomba onde ele estava se metendo, em vários âmbitos, né? Que passa muito pela politicagem também. E o Marcelo parece que ele, e não é só da política, tá? É da gestão também. Ele parece que ele era ingênuo em relação a vários aspectos que tangem o clube. E isso talvez tenha colaborado para que ele não soubesse o tamanho do buraco onde ele estava se metendo. Acho que quando ele começou a entender algumas coisas mesmo antes de assumir, a coisa, né, mudou um pouco de figura na cabeça dele. E o terceiro motivo, cara, que eu acho que também diz respeito ao Marcelo, né? Primeiro, politicagem diz respeito ao clube. Não sabia o tamanho do buraco onde ele estava se metendo, diz respeito a ele. E o terceiro, que diz respeito a ele também, que também não é nem defeito nem qualidade, é talvez uma característica dele, cara. Ele me parece um cara que é avesso à política. E aqui não estou falando de politicagem, porque a politicagem todo mundo tem que ser avesso e combater, né? Que é a parte que é a podridão da política. E que existe muito nos clubes, existe muito na política partidária, não é exclusividade dos clubes, mas a política por si só não é um negócio ruim. A política por si só, ela tem questões mais duras, questões mais bacanas, questões importantes, questões necessárias, mas me parece que ele é um pouco avesso à natureza da política, à natureza pura da política. Até a parte que não é sacanagem, que não é não sei o quê, ele parece que já não sabe. E aí, cara, desculpa, mas vai precisar nessa parte um pouco, porque não é tudo que quando tu faz política, tu tá fazendo automaticamente politicagem. Cara, às vezes tu tem que fazer política. E parece que ele é avesso até mesmo a isso, que dirá a politicagem, né? Então, assim, eu não sei até que ponto isso pesou, não sei até que ponto cada elemento que eu falei aqui pesou. Talvez, cara, ele seja avesso à política, mas isso seja 5%. Tudo bem, mas eu vou lá e dou meu jeito na hora. Talvez ele não tenha noção do tamanho da bomba, onde ele está se metendo, né, do buraco onde ele está se metendo. Mas beleza, ao se dar conta ele dizer, mas tudo bem, aqui é Grêmio, vamos pra cima. Talvez isso seja mais 5%, aí somou 10%. E talvez 90% seja a politicagem com a qual ele se deparou de alguma forma, né? Aqui também acho que entra um pouco na casinha do não sabia o tamanho do buraco onde ele estava se metendo. Também ele sucumbiu um pouco às pressões de Twitter, cara, de redes sociais, né? Essa história das chapas do conselho, parece que teve alguma grita por conta de alguns nomes. Ele já disse que foi tipo uma espécie de gota d'água. Mas assim, cara, faz parte do combo, faz parte né? Imagina quando virar o presidente de fato, né? E nem virou ainda. Então, assim, eu senti um pouco disso, tá? Um pouco de uma ingenuidade, um pouco de um cara que realmente talvez não tenha o perfil para política e possivelmente também questões mais podres da política, ou mais mórbidas, ou mais, sei lá qual é o adjetivo, mas que já configura uma politicagem também podem ter afastado ele dessa presidência. Cara, é uma pena, né? Muito estranho, muito... um Marcelo parece impulsivo, né? Impulsivo para comprar arena, impulsivo para ser presidente, impulsivo para deixar de ser presidente. Se tivesse mais tempo até a eleição, eu não duvidaria que ele voltaria atrás. Mas agora já está meio irreversível, assim, né? Não sei. Mas cara, que pena, cara. Que pena. Um cara que surgiu aí meio que tentando criar uma unanimidade. Ou uma nem eu tô me fugindo da palavra, mas um sentido, assim, mais de união do clube, assim, sabe? De menos... não sei o que vai acontecer agora, não sei. É uma pena porque, cara... Ele estava vendo um monte de problema no Grêmio, daí ele falou, cara, eu vou lá porque eu não sou politiqueiro, não vou fazer politicagem, eu sei fazer gestão e tal, eu vou lá corrigir os problemas do Grêmio. Aí antes de entrarem, se deparou com tantos problemas do Grêmio que ele acabou desistindo. Mas afinal, arrumar os problemas do Grêmio era o propósito inicial dele, cara. Então a gente ficou um pouco batendo cabeça, tipo, o que está acontecendo, cara? Será que tem algo maior por trás? Eu realmente não sei, mas assim, desconfio que possa ter até, porque eu elenquei aqui os motivos que me vêm à cabeça, mas eu não sei se é suficiente, cara, para derrubar um sonho, sabe? De um cara que tinha um sonho de ser presidente do Grêmio. Eu acho que talvez ele tenha adiado e não cancelado o sonho. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço. Se inscreve aqui no canal Arena dos Imortais, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, deixa aquele like que fortalece demais o nosso trabalho.
porque aqui tu já sabe, a voz do torcedor gremista sempre tem vez. Um abraço e até a próxima.